Bom, nós temos aqui mais uma informação que é o seguinte. Um ex-deputado pelo Paraná, Carlos Filho, ele vai a júri popular. 9 anos depois de matar duas pessoas em uma colisão com o carro dele. Não sei, a discussão é se é um acidente ou não. Bom, a questão é o seguinte, qual é o critério usado, então, para levar uma pessoa, se uma pessoa é julgada pelo júri popular, tribunal do júri, ou se é por um juiz togado, juiz único, singular. Especialista em direito penal, professor do CPJU, gentilmente conosco aqui, o doutor Leonardo Pantaleão. Leonardo, boa noite e muito obrigado pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Prazer em falar com você e com seus telespectadores. Obrigado. Quando é que uma pessoa, então, pode ser julgada ou pelo tribunal do júri ou no júri popular dentro de uma ação penal? De acordo com a nossa lei penal, o que leva à definição do foro competente, do júri competente, é exatamente a natureza do crime. Quando o crime é um crime praticado de forma dolosa contra a vida, seja ele qual for, por exemplo, um homicídio, até mesmo aborto, participação em suicídio e o infanticídio também, de maneira dolosa, eles são conduzidos para um julgamento pelo júri popular. Quando esses crimes, quando possível na legislação, são praticados na modalidade culposa, mesmo sendo contra a vida, eles são direcionados a um juiz togado e não ao júri popular. Leonardo, quem é que decide, então, se ele vai ser julgado pelo juiz singular ou pelo tribunal de júri? Essa avaliação ela tem que ser analisada, Heródoto, cada caso. Você começou aqui a nossa conversa anunciando um caso que envolve acidente de trânsito. Acidente de trânsito é uma das situações mais difíceis de se avaliar se houve naquela conduta o chamado dolo eventual, onde o motorista assume o risco de causar a morte de alguém, ou se, na verdade, aquele resultado decorre de uma imprudência, de uma imperícia ou até mesmo de uma negligência. Alguns fatores devem ser analisados, como, por exemplo, o indivíduo que está dirigindo em alta velocidade, absolutamente em desconformidade com a legislação de trânsito, e ele acaba atropelando uma pessoa e gerando a sua morte, me parece que fica um pouquinho mais razoável imaginar que um comportamento desse, somado ao fato de eventualmente estar dirigindo sob os efeitos de substância alcoólica, que ele teria assumido o risco de produzir esse resultado. Porém, esse é um cenário. O segundo cenário que nós podemos imaginar, e aí já leva a uma conclusão diferente, é exatamente essa pessoa que, mesmo dirigindo sob o efeito de substância alcoólica, ela está trafegando na velocidade permitida pela via pública. Ao momento em que antecede o acidente, se verifica marcas de frenagem no chão, onde ela tenta a qualquer custo evitar aquele resultado, então são sinais indicativos de que, naturalmente, ela não estava ali indiferente à produção do resultado morte. Então, cada caso deve ser analisado de forma pontual para concluir se, em situações desse tipo, estava presente a figura do dolo eventual, que já seria suficiente para o julgamento pelo tribunal do júri, ou se estamos ali diante de alguma modalidade de culpa que, por sua vez, se caracterizada, já afasta o julgamento do tribunal do júri e conduz para um juiz togado. Leonardo, ainda vamos falando aqui em tese. Por que uma decisão como essa se arrasta durante 9 anos? Não é muito tempo? Aí nós temos que avaliar alguns aspectos. Primeiro, aspectos inerentes ao próprio sistema processual penal brasileiro, que permite o oferecimento de recursos por parte da defesa e, naturalmente, que se a legislação permite, o advogado tem plenas condições e deve, inclusive, o dever de oferecer esse recurso para poder zelar pelos interesses do seu constituinte, do seu cliente. O que soma a esse número de recursos é que, muitas vezes, a velocidade do Poder Judiciário em avaliar esses recursos interpostos acaba sendo uma velocidade que não se coaduna com a própria necessidade, em termos da sociedade, ter essa resposta por parte do Estado. E isso, claro, vai fazendo com que o tempo gere uma sensação de impunidade, uma sensação de efetivo desgaste por parte do próprio Poder Judiciário perante a opinião pública. Leonardo, o que teria que mudar, então, na legislação brasileira, que garantindo todos os direitos de defesa, como você falou agora há pouco, mas que as coisas não se arrastassem durante tanto tempo, para não parecer para aquela população a chamada sensação de impunidade? Ou seja, se você tem um bom advogado, você vai arrastando e empurrando com a barriga. Se você não tem, você vai parar dentro da cadeia.
O que precisa, na verdade, é um aparelhamento melhor do próprio Poder Judiciário, né? Porque nós verificamos que, muitas vezes, nós temos recursos que aguardam anos para serem julgados em instâncias superiores. E isso vai dando, sim, essa sensação de que a pessoa que tenha uma condição social melhor, ela acaba tendo uma resposta diferenciada por parte do poder público, que nem sempre é verdade. Muitas vezes nós temos uma questão social muito mais impactante do que a própria questão jurídica. Então, eu entendo que uma velocidade maior do Poder Judiciário em analisar os recursos que a legislação faculta, certamente já seria muito suficiente para que essa sensação de impunidade ela não se degenerasse na sociedade da forma como vem acontecendo. Ok. Leonardo, muito obrigado pela gentileza. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O professor doutor Leonardo Pantaleão, professor do CPJU, gentilmente aqui conosco, explicando, portanto, então, a diferença entre uma coisa e outra, para a gente poder entender. Professor fala de uma linguagem bastante fácil, didática, para a gente poder entender, e a gente, então, até, vamos dizer assim, de certa forma, o cidadão, leva 9 anos para decidir uma coisa. Veja bem, não é que ele foi julgado, ele não foi julgado ainda, o deputado lá não foi julgado. Está levando 9 anos para decidir se ele vai ser julgado por um tribunal de júri ou se por um juiz togado. 9 anos. É muita coisa, né?